Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o nosso primeiro vídeo aí oficialmente de estudo, onde vamos colocar aí a palavra de Deus, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Aos pouquinhos aí eu vou me soltando, né? Eu não estou acostumado a dar estudos assim, né? Olhando para a câmera e falando aqui nesse microfone, então é tudo muito novo. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai se soltando mais, vai ficando mais natural, tá bom? O objetivo desse canal é falar da palavra de Deus e discutir acerca dela, né? Compreensão, o que ela diz, estudar a Bíblia, estudar os livros, né, que contém a Bíblia, enfim. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, procurar conhecer a Deus, como Oséias, né? Inspirado por Deus, ele falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E para iniciar, né, esse canal, né, eu tenho alguns vídeos aí de pregação na igreja, mas esse formato é diferente. Esse formato aqui é feito para o YouTube, para as mídias sociais. Então será um pouco diferente, tá bom? Eu tenho aqui um estudo que eu coloquei aqui o nome desse estudo assim, ó: a revelação do Deus invisível. Nós vamos começar como o primeiro estudo desse canal do começo, né? Vamos começar do começo. Como assim do começo? Como nós identificamos esse Deus? Como chegou a informação desse Deus para nós? Como todos sabem, nós chegamos a este mundo sem nenhum conhecimento, não é isso? A criança, quando nasce, ela está zerada de fábrica. Ela não possui nenhum conhecimento, ela vem aqui sem saber de nada. E como que a criança vai adquirindo conhecimento das coisas, né? Ela vai conhecendo as coisas através das pessoas que vão ensinando, do pai, da mãe, né? Dos seus avós, seus tios, e todo o círculo ali de vida da criança, né? Todo o círculo familiar, de amigos. Então essa criança vai aprendendo com aquilo que ela ouve, com aquilo que ela vê, com aquilo que ela capta, né, do mundo. Então nós vamos estar nesse sistema aí, tá bom? Vamos estudar com um olhar aí de criança. Vamos iniciar onde nós ouvimos falar desse Deus, quem é esse Deus, como foi revelado esse Deus, para que a gente possa aí amadurecer a nossa fé, né? Para que nós possamos colocar a nossa fé num patamar maior, né? Colocar a nossa fé sobre uma rocha e não sobre a areia do mar, assim como falou Jesus, né? Porque se nós basearmos a nossa fé na areia, em argumentos sem, não provas, mas argumentos que não são bíblicos, que não são da revelação que nós acreditamos, então nós colocaremos a nossa fé em cima da areia, da praia. E aí nós sabemos que vem as ondas, vem o vento, vem a chuva, e aí aquela casa que foi edificada na areia, ela cai. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, aí sim, ela permanece até o fim. Amém? Bom, essa foi uma pequena introdução. Então vamos dar início a esse estudo que vai falar aí sobre a revelação do Deus invisível. Como iniciou essa revelação? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a transição, ó. E vamos aqui então para a nossa linha aqui de raciocínio, tá bom? Vocês vão ver aqui o meu esboço. Aqui é um esboço, tá bom? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um esboço da revelação do Deus invisível. Ele, na verdade, não está nem todo pronto, mas para introdução, esse esboço vai nos servir, tá bom? Vamos iniciar então esse estudo com algumas perguntas, né? Eu coloquei algumas perguntas que nós devemos fazer sobre o passado do conhecimento desse Deus invisível, né? Qual foi a pessoa que nos passou essa informação? E de acordo com a Bíblia, que nós vamos falar quem, né, a escreveu, alguns autores, principalmente falaremos aí de Moisés, né? Que foi um dos primórdios aí da escrita, né? Da revelação de Deus. Mas também temos que falar sobre Adão, o primeiro homem, né? Primeiro homem, Adão. Adão
é a pessoa que mais nos teria a falar. Exato. Se Adão estivesse vivo até os dias de hoje, o que aconteceria? Eu perguntaria para Adão, de onde você veio, Adão? Adão era o primeiro homem. Então Adão teve o conhecimento de Deus. Adão, ele andou com Deus, né? Gênesis diz lá que o Senhor passeava sobre o jardim e conversava com Adão no fim de tarde. No fim de cada dia, Adão tinha uma comunhão com Deus. Adão conhecia Deus. Adão viu a Deus no jardim do Éden, conviveu com ele. Então a pessoa mais importante para falarmos ou para perguntarmos de Deus é Adão, tá bom? Então aqui eu coloquei algumas perguntas. Como conhecer a um Deus invisível? Ou ao Deus invisível? Ou até ao Deus desconhecido, né? Falaremos sobre isso em outros assuntos mais para frente. Então, como conhecer o Deus invisível? Ou seja, ninguém o viu, né? A palavra de Deus diz que homem nenhum viu, né, a Deus, ou nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Ou seja, é um Deus realmente terrível ou temível, né? É um Deus extraordinário a qual o olho humano não pode vê-lo. Mas como nós vamos conhecer? Adão andou com Deus. E diz que Adão viu a Deus, estava lá com Deus. Mas Adão, ele via Deus dentro da sua inocência completa. Adão era perfeito, era obra da mão de Deus. Deus fez Adão, ele era perfeito, não estava corrompido. Mas após a corrupção do homem, então é impossível que o homem veja Deus, né? No Sermão da Montanha, Jesus fala que bem-aventurados os mansos de coração, né? Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos, humildes, né? Pois verão a Deus. Então nós vemos que a humanidade foi corrompida, mas Adão era a melhor pessoa para se perguntar sobre Deus. Na primeira pergunta, assim, quem seria a melhor pessoa para nos apresentar a Deus, né? A resposta é Adão. Ela é a melhor pessoa para se perguntar de Deus, né? Seria Adão. Quem foi a pessoa que nos apresentou a Deus? Moisés, através da literatura, da Torá, né? Então Moisés é a pessoa que nos apresentou a esse Deus, não diretamente a nós, mas ao povo de Israel. Então Israel foi formado como um povo e ali Moisés é levantado para apresentar a esse Deus que os tirou da terra do Egito, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então ali nós vemos que Moisés foi um grande apresentador desse Deus invisível, tanto ao povo hebreu quanto aos gentios, porque os egípcios também conheceram a Deus através das suas grandes obras, através das grandes obras que Deus fez no meio do Egito. Então nós vamos aí, a primeira pessoa que nós deveríamos perguntar é Adão, né? A mais gabaritada para falar desse Deus seria Adão. A segunda, né? A pessoa que nos apresentou a Deus foi Moisés através das leis, através da Torá. De que forma foi apresentado a esse Deus? Né? Através da literatura, da escrita, da Torá, né? Que até hoje ainda os judeus guardam a Torá, os mandamentos, e está lá o Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então nós vemos que a revelação de Deus para nós apareceu dessa forma. Muito bem, se Adão era a melhor pessoa para nos apresentar a Deus, então vamos rastrear Adão. Até onde Adão pôde compartilhar do seu testemunho do Deus vivo. Vamos acompanhar isso aqui? Isso é bem interessante, irmãos, para a gente dar início nesse estudo. Adão foi a pessoa que compreendeu as coisas de Deus, aprendeu com o próprio Deus todas as coisas. Adão deu nome aos animais, Adão tinha o conhecimento ali pleno das coisas, né, da criação de Deus. Então Adão era a melhor pessoa para nos apresentar a Deus, já que depois da queda do homem, nós nascemos já no pecado. Nós já nascemos aí dentro de uma maldição, né, do pecado, que é a morte. E nascemos sem conhecimento algum. Não temos nenhum conhecimento, nascemos zerado. Então alguém precisa nos apresentar esse Deus. Então Adão era um homem perfeito para isso. E o que Adão fez com o seu conhecimento? Vamos entrar agora nessa parte. O que Adão ele fez com o seu conhecimento? Vamos lá?
Ó, aqui, ó. Vamos passar aqui agora de folha, ó. Muito bem. Vimos aqui a primeira parte de Adão. Deixa eu só não pular aqui, ó. Adão. Opa, vamos saltar aqui, ó. É exatamente isso, ó. Tópico 2. O 3 e tal. É isso, tópico 2. Vamos lá. Como Deus se apresenta nos últimos dias, né? Esses são apenas tópicos, tá? Eu vou passar por cima dos tópicos, depois eu volto a falar de um por um. Como Deus se apresenta nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias atuais, tá? Se apresentou primeiro por Adão, depois veio a Torá, né? A parte escrita, tal. Depois, nos fins dos dias, né? Vem o Filho de Deus para anunciar a esse Deus. Deus se revelou agora a nós através do seu Filho. Olha que interessante, né? Deus, ele veio ao mundo, né? Ele se apresentou a nós agora de uma forma corpórea, através do seu Filho Jesus. Como Moisés nos apresenta a Deus, vamos passar para esse tópico, e as perguntas importantes a se fazerem, né? Qual o nome desse Deus? Como ele é? Onde ele mora? O que ele é para nós? São perguntas que nós devemos fazer e procurar a resposta. Quem é esse Deus? Se é um Deus invisível, um Deus que é desconhecido, qual o nome dele? Porque Deus não é um nome, né? É uma qualidade. Então, qual o nome desse Deus? Como ele é, né? Quem ele é, onde ele mora e o que ele é para nós? Então, nós temos que ter esse conhecimento. São perguntas a se fazer. Então, não deixe de se fazer essa pergunta, para que você tenha um conhecimento desse Deus, né? Esse Deus tem caráter? Esse Deus tem atributos, né? Como que ele é? Porque no tempo antigo existiam vários deuses e cada um desses deuses tinha um atributo, tinha uma forma de agir. Um agia na agricultura, outro agia no sol, outro agia na lua, de acordo com as culturas passadas. Mas quem é esse Deus invisível? Quem é esse Deus que é oculto, mas que se levantou através de homens para se mostrar à humanidade? Então, essas são perguntas interessantes. Muito bem, vamos agora então ao primeiro tópico, falar de Adão. Vamos falar de Adão? Então, Adão é o primeiro homem, o primeiro ser humano a nascer, feito pelas mãos do Criador. O próprio Criador fez Adão do barro e soprou em suas narinas o espírito, o fôlego de vida. Soprou ali a rua, fôlego, vento, né, o espírito de vida. E Adão é o primeiro homem a nascer. Então, se Adão é o primeiro homem a nascer, ele é a melhor pessoa para passar as informações desse Deus, correto? Vocês estão entendendo até aí? Estão pegando? Tá? Preste atenção aí. Então, Adão é o primeiro homem a passar a informação que nós precisamos acerca desse Deus, né? Que é invisível, nós não enxergamos, mas nós precisamos conhecê-lo. Então vamos ver o que Adão fez com essa informação, né? Todos sabem o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Da queda do homem. Não vou entrar nesse assunto profundamente, mas o homem cai no Éden. Ali no Éden ele é expulso do paraíso ou do Jardim do Éden e ele é separado de Deus. Então Adão agora está na terra, longe de Deus. Não estava mais ali como antes estava, compartilhando experiências com o próprio Deus. Deus ia até o jardim, chamava Adão, conversava com ele, instruía Adão, e Adão tinha uma comunhão com Deus perfeita. Mas após a queda, ele é tirado, destituído do Éden. E agora está nesse mundo, está jogado nesse mundo, está andando como um errante, um viajante no mundo, né? É um peregrino no mundo agora. Então Adão está ali como um peregrino no mundo e Adão tem o seu primeiro filho, né? O primeiro filho de Adão é Caim. Abel e Caim são dois filhos de Adão. Então esses dois filhos de Adão nasceram sem conhecimento nenhum. Olha que interessante. Se nós colocarmos aí para raciocinar, Adão já nasceu com entendimento, com conhecimento. Adão já nasceu completo. Não precisou Adão ser formado, né? A sua mente, a sua parte cognitiva. Não, Adão já nasceu perfeito, com a sua razão ali completa, né?
Deus ia apenas acrescentando a Adão algumas informações que ele precisava. Mas Adão nasceu em seu perfeito juízo. O primeiro homem, né, os primeiros homens a nascerem zerado de fábrica, sem nenhum conhecimento de Deus, foi os filhos de Adão, Caim e Abel. Tudo bem até aí? Os irmãos estão entendendo? Tá? Vocês estão entendendo? Você que entrou aqui nesse canal, seja você um irmão aí da igreja, né? Seja você um ateu, ou seja você de qualquer religião, esse é um estudo de conhecimento. Você tem entendido até aqui? Tá legal aí? Tá certo? Então vamos embora. Aqui eu fiz aqui uma genealogia que é bem interessante, né? Essa parte a maioria das pessoas pulam, né? Porque é meio chato, né? Genealogia e tem um monte de nome estranho, cara. Mas aqui, cara, é interessante que eu fiz até um cálculo, cara. É necessário fazer alguns cálculos. E eu já deixei o cálculo tudo pronto. Eu não vou nem refazer porque tá tudo pronto, tá bom? E o nosso fio da meada é o seguinte. O que Adão fez com a informação que ele tinha de Deus? O que ele fez? Adão era o único homem que tinha visto a Deus, né? Que tinha tido relação com Deus, intimidade, amizade com Deus. Adão era o único homem que conhecia a Deus. Esses que nascem agora não viam a Deus. Deus não via visitá-los. Então ficou apenas o testemunho de Adão. E também a sua mulher Eva, né? Mas principalmente o testemunho de Adão. Então, o que Adão fez com a informação que ele tinha acerca de Deus? Gênesis, capítulo 5, e o versículo de número 32. Vamos ver se eu consigo achar para vocês. Eu vou tentar colocar a Bíblia online também para vocês acompanharem, tá bom? Vamos ver o que Adão fez com a informação que ele tinha acerca de Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 32. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver, né? Desculpa, é Gênesis 16, 17. Gênesis 2, 16, 17. Gênesis capítulo 2. Vamos lá, senão não tem nada a ver com o que eu li aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eu acho também que não tem nada a ver com a lição. Calma aí, deixa eu procurar aqui, calma aí que vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver agora o que a gente faz.